as nossas Bíblias no Evangelho segundo nos escreveu Lucas, no capítulo de número 5. Quero aqui aproveitar esse momento para me apresentar aos irmãos que aqui estão. Quem não me conhece, me chamo Mateus Prudêncio, atuando como missionário já há alguns anos para a obra do Senhor Jesus Cristo, e estou aqui nessa noite para cobrir a ausência do pastor Alain, que de última hora teve um imprevisto, não pôde vir, mas como eu sempre costumo dizer, que Deus faz tudo da forma que Ele quer, porque Ele sabe cada necessidade para cada instante, para cada pessoa, pois assim como diz a palavra do Senhor, operando Ele, quem impedirá? Deus tem algo para nós nesta noite, sem dúvidas. Segundo nos escreveu Lucas, no capítulo de número 5, título: A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Em outras traduções, mas segundo a sua palavra, lançarei a rede. Pode tornar os vossos assentos, exaltando e glorificando o nome santo do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo o sempre. Estamos aqui diante de 2 milagres de Jesus. Milagre esse em que fora inspiração para muitas mensagens, inspiração para até mesmo composição de muitos louvores. Um milagre que nos chama a atenção, porque é um milagre que nos deixa claro e notório que quando Deus quer surpreender, Ele nos surpreende. Quando Deus, Ele quer intervir em nossas vidas, Ele traz uma intervenção. Por quê? Porque a partir do momento que Deus tem um plano traçado na nossa vida, não tem circunstância, não tem tempo e não tem espaço que possa impedir o agir de Deus. Por quê? Porque ainda antes que houvesse dia, Ele já era Deus, e por isso, operando Ele, quem pode impedir o seu agir? Já dizia o profeta Isaías que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa socorrer. E é por isso que quando Deus olha dos altos céus e vê uma situação de necessidade, se prepara, porque haverá uma manifestação do agir de Deus sobre as nossas vidas. Podia abaixar só um pouquinho o som, por favor? Dessa vez é o contrário. Não é para aumentar, é para abaixar. E percebemos aqui então que estamos diante de um grande milagre. Porém, quando olhamos para o título do texto que acabamos de ler, diz o seguinte: a grande pesca.
os primeiros discípulos. Só que quando estudo esse texto, estudo este milagre, eu posso me recordar do primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho em Caná da Galileia. E uma coisa me chama a atenção: no primeiro milagre, lá estavam os seus discípulos, sendo que aqui, nesse texto da grande pesca, há também um milagre e Jesus chamando alguns para ser discípulo. Ora, parece que há uma controvérsia de informação, quando na verdade não há. Se o primeiro milagre já tem discípulo, por que na grande pesca estão sendo chamados os primeiros discípulos? Observe comigo e atenta-te para o Evangelho de João, no capítulo de número 1. João Batista, ele está com os seus discípulos e ele vai dizer para os seus discípulos: aí está o Cordeiro de Deus. Os discípulos de João Batista não perdem tempo, logo vão e seguem Jesus. O que eles se preocupam em saber de Jesus é aonde que o Senhor mora. Jesus responde: venha e vede aonde que eu moro. A preocupação desses discípulos de João Batista é clara. Eu não quero apenas ver Jesus em sua trajetória, eu quero ver Jesus em sua permanência, eu quero ver Jesus em sua totalidade. Eu não quero conhecer Jesus apenas de passagem, eu quero conhecer Jesus em sua totalidade. Eu não quero conhecer Jesus de maneira superficial, eu não quero conhecer Jesus apenas uma porcentagem. Se eu não conhecer Jesus em sua totalidade, eu não estou satisfeito. É por isso que os discípulos de João Batista, eles perguntam para Jesus: aonde que você mora? Aonde que você reside? E eu lembro do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque eu não quero conhecer Jesus apenas na sua visitação, mas eu quero conhecer Jesus na sua moradia, na sua totalidade, porque eu quero encontrar descanso na sua presença. E aqui percebemos que um desses discípulos de João Batista tem um irmão esse por nome de Cefas, também conhecido como Bar-Jonas, filho de Jonas. E André chama o seu irmão: vem conhecer o Messias, o Cristo, aquele qual os profetas tanto falaram. E esse Cefas também, Bar-Jonas, também conhecemos como Pedro, e ele não perde tempo e ele vai até Jesus. Só que no caso dele é diferente. Quando ele chega até Jesus Cristo, Jesus olha para ele e diz: não serás mais chamado Cefas, serás chamado Simão, que significa Pedro. E por que Pedro? Pedro significa pedra. E por que pedra? Porque esta será o futuro, aquele ao qual eu edificarei a minha igreja. Deus já estava dizendo para Pedro: Pedro, se prepara, porque haverá sobre você nesse momento uma mudança de identidade. Já percebeu que todo aquele qual Deus tinha um plano para traçar, Deus mudava identidade? Lembra de Abraão, que se tornou
Abraão. Lembra de Jacó, que passa a ser chamado Israel? Podemos citar alguns inúmeros exemplos para que entendamos que quando Deus tem um plano traçado, Ele faz questão de mudar identidade. Se você for olhar para a sua história, você for olhar para trás, você vai poder lembrar que antes da sua conversão, alguns diziam: lá vai esta mulher, não presta, lá vai esse homem, não presta, cachaceiro, bebum, não vale nada. E alguns diziam para a sua história que você não chegaria a lugar nenhum. Quantos títulos e rótulos colocaram sobre você? E por que Deus muda a identidade? Só para mostrar para a sociedade que aquilo que um dia disseram não ter mais jeito, Ele faz ter jeito. Por quê? Porque Ele é um Deus que tudo pode e Ele é especialista em mudar a trajetória. Ele é especialista em mudar a história, em mudar cenário. Só para que entendam que Ele é Deus. Ele muda cenários, Ele muda história, Ele muda trajetória. Jacó era conhecido como alguém que era enganador, não é isso? Porém, quando olhamos para Jacó, Deus agora muda o nome dele para Israel. E no nome Israel é aquele que vai carregar um nome de Iavé, um nome de Jeová. Por que Deus faz isso? Deus está dizendo para Jacó colocar em você o título e a característica de enganador, mas eu coloco em você a minha assinatura, só para que entendam que você está marcado por Deus. Deus está dizendo para mim nessa noite: você foi marcado pelo céu, você foi marcada pelo céu, para que se cumpra a palavra de Deus. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Você é de Deus, a sua casa é de Deus, a sua família é de Deus, e o maligno não te toca. Deus faz isso com Pedro, muda a sua identidade. Deus estava dizendo para Pedro: Pedro, a sociedade está te reconhecendo de uma maneira negativa por aquilo em quem você aparenta ser. Eles só não sabem quem de fato você será pela transformação do Espírito Santo. Pedro, deixa eu te falar uma coisa: estão conhecendo o teu presente, mas não conseguem ver o futuro de glória que está preparado para a sua vida. Pedro, deixa eu te falar uma coisa: até conhecem as suas marcas, mas não conhecem o que eu tenho preparado para ti. E é isso que Jesus Cristo está fazendo. Ele está dizendo para Pedro: estou trazendo sobre ti uma mudança de identidade. Só que após isso, Pedro acompanha alguns milagres de Jesus. Por exemplo, a transformação da água em vinho. Pedro estava lá. Pedro acompanha Jesus por um certo tempo e ele ouve a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que em dado momento, Jesus ele caminha sozinho e os discípulos voltam para a sua vida normal. O que Pedro vai fazer? Eu preciso ir em busca do meu sustento, eu preciso ir em busca da minha manutenção. Pedro, ele vai para o lago de Genezaré, conhecido também como Mar da Galileia. E o que acontece? Pedro, a noite toda, está tentando pescar juntamente com seus companheiros.
e nada consegue pegar. Lançaram a rede ao mar e nada consegue pegar. Existe um momento em que Pedro deseja se pegar sequer, pelo menos, uma sardinha, e nem sardinha cai em sua rede. Pedro lançou a rede e nada consegue pegar. Há um momento que Pedro pensa: a quem dera se pelo menos umas manjubinhas caíssem em minha rede. E nem manjubinhas caem na rede de Pedro. E já está amanhecendo, e Pedro percebe: já tentei a noite toda e nada consegui pescar. O que eu tenho que fazer é parar por aqui, lavar as redes e guardá-la, pois hoje não dá mais. Eu tenho que parar por aqui, porque nessas condições não tem mais jeito. E quem de nós nunca passamos por um momento como esse, como Pedro? Ver milagres de Jesus, ouvir a palavra de Deus que entra em nosso coração. E quem de nós nunca nos sentimos fracos por algum momento e pensamos em parar? Quem de nós, em algum momento, nunca pensamos em desistir? Isso é verdade. Esse momento chega para todos nós. Somos seres humanos, temos as nossas fraquezas, temos as nossas dificuldades. Em algum momento paramos e pensamos. Outros param e pensam em parar, param e pensam em desistir, por conta de decepções, quem sabe, por conta de frustrações. Talvez seja, em algum momento, você já pode ter pensado, ou conhece alguém que já pensou em parar e em desistir. Eu frequentemente ouço pessoas evangelizando e eu percebo o seguinte: a maioria das pessoas que hoje estão no mundo não são pessoas que nunca ouviram a palavra da verdade do Evangelho. São pessoas que um dia estiveram no meio de nós e por conta de momentos de fraqueza, decepções, frustrações, pensaram: é momento de parar, é momento de descansar. Só que aqui, como Pedro, chega um momento que Pedro está lavando as redes, e o que ele faz? Ele está lavando as redes. Só que de repente, enquanto ele está lavando as redes, ele está ouvindo o barulho de um culto que está acontecendo perto da praia. E nesse culto, ele ouve louvores. Quem sabe os louvores que ele escutou naquele momento seja um renova-me, Senhor. Quem sabe o louvor que ele não escutou foi: a único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Quem sabe Pedro, enquanto está lavando as redes, ele começa agora a perceber que está tendo um momento da pregação, e ele escuta a pregação, e a pregação está batendo dentro do coração dele, para que se cumpra a palavra, que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a pedra. Enquanto Jesus está pregando para a multidão, a palavra está entrando dentro do coração de Pedro, e Pedro está lavando as redes, até está decidido a desistir, mas a palavra de Jesus continua batendo no coração de Pedro. Atenta-te a isso aqui, que chega um momento em que Jesus, sendo apertado pela multidão,
ele pede para Pedro: eu posso usar o seu barco? Porque a multidão me aperta e eu preciso de comodidade, eu preciso de espaço. Pedro, eu posso entrar dentro do seu barco? Pedro, de prontidão, claro, pode entrar. Afinal de contas, não vou usar mais o barco, já estou lavando as redes. O meu objetivo daqui para frente agora é ir embora para casa, porque usar o barco, não mais. Usar as redes, não mais. O que o barco ele representa, a não ser a nossa vida? Só que aqui no caso de Pedro, o barco não é apenas uma representatividade de vida, é uma representatividade de trabalho. Pedro está dizendo: eu não vou trabalhar mais, mas se quiser, pode entrar. Mas se quiser, fica à vontade. Preste atenção nisso aqui, porque o que Pedro está fazendo é, ainda que de forma inconsciente, dando acesso a Jesus para entrar na vida dele, para entrar nos meios que ele tinha para conseguir provisão e a providência para dentro da casa dele. Pedro estava dizendo: o acesso é teu. Lembra o que a viúva de Sarepta deu para o profeta Elias? Profeta, não tenho nada em casa a não ser um pouquinho de farinha na panela e azeite na botija. O que eu tenho aqui é apenas para que eu e meu filho morramos. Quando ela diz isso, o profeta diz: prepara um pouco de bolo primeiro para mim, porque não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija. A mulher de prontidão prepara o bolo, e sabe o que ela estava fazendo? O acesso da minha casa está liberado para entrar o sobrenatural de Deus. Está pronto? Está pronta para liberar o acesso da tua casa para Cristo? Está pronta para liberar o acesso? Porque se tem uma coisa que Cristo não é invasor. Apocalipse: eis que estou à porta. Eis que estou à porta. Eis que estou à porta. Ele poderia muito bem invadir e ficar à vontade. Afinal de contas, ele é o Todo-Poderoso. Mas ainda que Todo-Poderoso, uma coisa que Deus ama é quando damos acesso a Ele, para Ele fazer morada, para Ele agir, para Ele operar, para Ele mudar cenário, para Ele mudar a história. Deus já está esperando uma coisa de você: acesso liberado para mudar essa situação. E Pedro permite. Nisso que Pedro permite, ele continua lavando as redes, ouvindo a palavra e pensando: nada consegui, eu preciso parar. E Jesus continua a pregação. Só que a cada movimento que Pedro faz lavando as redes, é uma pancada que a palavra de Jesus dá no coração de Pedro. E para que se cumpra o que diz em Hebreus, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas, medulas e ossos, prontas para discernir os pensamentos do homem. Glórias a Deus por isso, porque a palavra entra dentro de Pedro de uma maneira tão forte que, aleluia, Jesus para de pregar, vira para Pedro e fala: Pedro, volta ao mar alto, lança a sua rede, porque você vai pescar.
A resposta de Pedro é: Senhor, não consegui nada a noite toda, mas segundo as suas palavras, eu voltarei ao mar para que se cumpra a tua palavra. O que Pedro está dizendo é: se tem uma coisa que eu percebi, é que a palavra de Jesus Cristo tem poder. Eu vou repetir isso aqui. Se tem uma coisa que Pedro percebeu, é que a palavra de Jesus tem poder. Pedro viu transformação de água em vinho. Pedro está escutando a palavra de Jesus. E o que ele percebe é que não é uma palavra vazia, é uma palavra que alimenta dentro do nosso ser, para que então vejamos João capítulo 4, o que Jesus disse para a mulher samaritana: se beberes desta água, jamais tornará a ter sede, mulher. Beba dessa água que jamais você voltará a ter sede, porque é uma água que flui, é uma água que flui para a vida eterna. Beba dessa água que você vai ter mudança de vida. Pedro percebeu uma coisa: a palavra de Jesus Cristo não é qualquer palavra, é uma palavra que transforma. Pedro, então, ele se atenta a esse fato. A palavra de Jesus tem poder. Em alguns momentos, caímos num momento de incredulidade. Quem não? Quem nunca duvidou de algo que poderia acontecer em nossas vidas? Quem nunca ficou duvidoso? Quem nunca ficou um pé atrás? Quem nunca disse: será? Será que a porta vai se abrir? Será que essa cura vai chegar? Será que esta pessoa pode mudar? Será que o filho, que o neto pode ser transformado? Quem nunca pensou? Afinal de contas, nós estamos tão acostumados em rotular pessoas, em intitular pessoas, simplesmente por aquilo que elas demonstram ser, que pensamos que as pessoas não mudarão, sendo que em alguns momentos esquecemos que Deus é um Deus que pode fazer todas as coisas. Esquecemos que Ele é o Deus das causas impossíveis. Em alguns momentos esquecemos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então deixa eu te falar uma coisa: não se canse de orar, não se canse de dobrar o teu joelho, não se canse de clamar a Deus, porque uma hora a resposta vem. Não se canse de clamar, não se canse de pedir, porque uma hora o milagre vai acontecer. Aqui eu caminho para o final. Pedro estava lavando ele poderia muito bem ficar revoltado, indignado, jogar a rede fora e sumir daquele mar. O que ele estava fazendo era lavando Se ele estava lavando as redes, é porque ele iria guardar. Mas ele pretendia um dia voltar às atividades.
Você consegue entender isso aqui? Que Pedro está lavando as redes porque ele entende. Não é porque hoje e agora não deu certo que nunca vai dar certo. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu estou cansado agora, eu estou frustrado agora, mas um dia a minha hora vai chegar. Glória a Deus. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu estou lavando as redes, eu cansei agora, me decepcionei agora, me frustrei agora, mas eu creio num Deus que me levantará com mãos fortes. Oh, aleluia! Como diz em Salmo 37, versículo 24, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor te sustenta com as suas mãos. Pedro está dizendo: estou lavando as redes, deu errado agora, falhou agora, mas um dia eu vou voltar. Não aceite o nunca sobre a sua vida. Não aceite sobre você barreiras tentando te impossibilitar de que você vai chegar aonde Deus já determinou. A palavra de Jesus foi para Pedro: volte para o mar. Só que dessa vez, muda a estratégia, Pedro. Volte para o mar alto e se prepara para o que vem aí na sua vida. Pedro, mude a estratégia. Tem momentos que é importante mudarmos a estratégia, porque às vezes falamos demais e tem momentos que é momento de se calar. Às vezes agimos demais e tem momentos que é tempo de deixar Deus agir em nosso lugar. Tem momentos que nós nos colocamos numa posição de intervir demais no ambiente em que estamos, quando na verdade é hora de recuar e deixar Deus fazer do jeito dele. É importante mudar a estratégia. Já dizia uma expressão muito popular: time que está ganhando não? Time que está ganhando não? Mas e se o time estiver perdendo? Tem substituição no campo. E o que isso nos ensina? Porque quando o time está perdendo, a estratégia vai ser mudada. E se prepare, porque quem vai te dar estratégia não vai vir do teu coração, vai vir de Deus para você. A estratégia pode estar em um propósito, em uma vida de oração. A estratégia pode ser inúmeras, mas Deus vai te dar a estratégia que você precisa nessa causa. Glória a Deus. Chega de permitir que pessoas afetem a sua vida. Chega. Existe um momento que você tem que colocar uma linha, um limite. Daqui para cá não é permitido o acesso. Tem algumas pessoas que você permite, outras não. E quais são as pessoas que você permite o acesso? Aquelas que têm um alinhamento de propósito contigo. Aquelas que entendem o teu chamado com Deus. Aquelas que entendem aonde Deus quer te levar. Aquelas que entendem o que Deus quer fazer através de você.
pessoas para te limitar e dizer que você não pode, dizer que você não vai chegar, dizer que você não vai conseguir. Tem um montão, mas para te pegar pelo braço e abraçar a sua causa são poucos. E Deus está dizendo: coloca limites. Já percebeu que quando lemos as Sagradas Escrituras, profeta não andava acompanhado de muita gente? Profeta não andava com muita gente? Por quê? Porque só está perto do profeta quem entende o chamado. E aí você pensa: eu tenho um chamado, eu tenho um ministério que Deus me deu, e você dá acesso para todo mundo? E você dá acesso para todos? Está na hora e no tempo de colocar limites para que Deus comece a fazer na tua vida aquilo que está parado há muito tempo. Deus disse para Pedro: Pedro, voltou do mar alto, pescou, a pesca foi grande, a pesca que você fez foi de peixe, mas eu quero que você seja pescador de homens. Você está achando que essa pesca foi grande, foi muita coisa? Agora imagina você pregando e multidões se convertendo. A primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 almas se convertendo. Era Pedro entendendo propósito, chamado. E o que Deus tem são coisas incomparáveis. Aquilo que Deus tem são coisas indescritíveis. Não dá para medir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Efésios, o que diz? Aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele glória na igreja, para todos sempre. Amém. Sabe por quê? Ele é poderoso para fazer mais do que você pensa, mais do que você pede, mais do que você ora, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus. Aqui finalizo dizendo para a igreja: ainda que em alguns momentos coisas na nossa vida não dão certo, circunstâncias dizem que acabou, não podemos olhar para o nosso presente como se fosse algo duradouro e que fosse eternizar, como se fosse algo para sempre. O que estamos passando hoje, temos que entender, é uma fase, é um momento, e que Deus tem reservado um futuro de glória para todos nós. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. Ainda que o momento doa, ainda que o momento nos cause dor, olhe para frente, tenha esperança em Cristo, porque vai chegar o momento e a hora em que Ele se levantará ao nosso favor para nos socorrer de todas as adversidades, de todas as provações, de todas as circunstâncias, porque entendamos o seguinte: nesse mundo até podemos ter muitas aflições, mas o Senhor, Ele
nos livrará de todas, em nome de Jesus. Nada na vida é para sempre. Esse sofrimento não é eterno. Vai chegar o tempo de honra sobre as nossas vidas. Livro do profeta Isaías: no lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra da parte de Deus. Se prepara, que haverá um tempo de virada sobre as nossas vidas. Se prepara, porque o tempo de cantar vai chegar. Você ainda vai cantar o hino da vitória, em nome de Jesus. Vai chegar o tempo de você dar esse culto de ações de graça que você tanto espera. Vai chegar esse tempo. O tempo de chorar vai passar e vai chegar o tempo de você sorrir. Agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia! Bem forte para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra, né, irmãos? Quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Que Deus possa abençoar nosso amigo e irmão Mateus, missionário Mateus, que veio de Niterói trazer uma palavra do coração de Deus para a nossa vida. Amém? Olha, sábado agora, pessoal, queremos contar com a sua presença, pois estaremos indo na igreja Batista Vale das Bênçãos, no Jardim América. E é muito importante a sua presença nessa saída, até porque agora dia 24 e 25 será o aniversário da igreja, né? 25 e 26, o Congresso Feminino da Igreja Batista Monte Carmelo. E é aquilo, né? É dando que se recebe. Então a gente vai lá e eles vêm pra cá. Então quem vai estar com a gente, dá um glória a Deus. Amém. Tá fraco isso aí. Então, pessoal, vem pra cá às 6 horas da noite. Vamos se organizar, né, pastor? Passa aí às 7. Quem chegar primeiro vai ficar bem posicionado aí no mistério, amém? Do carro. Glória a Deus. Então, pessoal, é isso, tá? Obrigado, irmão Mateus. Obrigado, igreja. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. Já estamos na 6ª semana, né, pastor? Certo. 7ª semana. Vem participar, é importante, tá? Que Deus possa abençoar vocês. Vamos receber o nosso pastor, mas bem forte, pessoal, porque ele vai fazer aquela oração da fé para a gente ir embora. Vamos receber bem forte para Jesus? Vem, pastor! Ô, glória! Amém, amém. Tá ligado? Tá ligado. Eita glória. Amém, queridos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Agradecer a Deus. Se a chuva caiu, o povo ficou em casa. Eita glória. É uma bênção. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez nós louvamos o Teu precioso, poderoso e maravilhoso nome, Senhor. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor falou conosco nessa noite, que não é tempo de parar, Senhor. Pai, que não é tempo de descansar, porque o Senhor entrou na nossa vida e vai mudar cenário, vai mudar circunstância, vai causar algo extraordinário na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, na vida da Igreja Batista Monte Carmelo, na vida do missionário Mateus, Senhor. O Senhor nessa noite falou conosco, Senhor, que nós estamos apenas lavando a nossa ferramenta, porque o amanhã é um novo dia, porque se hoje não deu certo, amanhã o Senhor fará dar, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, Deus. Obrigado, Senhor, por nós estarmos de pé, obrigado pela nossa saúde. Nós profetizamos que Jesus é saúde para a nossa vida.
vida. Senhor, muito obrigado, porque nós, ó Deus, não olhamos para o homem, não olhamos para os governos, nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, nós olhamos para o alto, para o céu, da onde vem o nosso socorro. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos filiou como filhos santos e amados do Senhor. Nós temos uma paternidade, a paternidade do céu. Obrigado, Senhor, porque debaixo de suas asas, Deus, nós encontramos abrigo seguro, nem peste perniciosa, nada, Senhor, poderá nos alcançar, porque nós estamos guardados debaixo, aleluia, das asas do Altíssimo. É na sombra do Altíssimo, Pai, que nós fizemos a nossa habitação. Nós não estamos passeando, não estamos pagando aluguel. O Senhor comprou para nós um espaço na vida do Senhor através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Leva-nos agora, Senhor, debaixo dessa fé, dessa palavra, dessa profecia, no nome de Jesus. Nos dê uma boa noite, um bom descanso e uma quarta-feira poderosa, Pai, em nome de Jesus. Abençoe o missionário Mateus, Senhor, que daqui a alguns minutos estará pegando a estrada com a sua motocicleta. Abençoa, acampa os teus anjos ao redor, leva-o em segurança. O Senhor é aquele Deus que guarda a nossa saída, mas que também guarda a nossa entrada. Fica com o teu filho, com a família do teu filho, se manifeste para o teu filho. Oh, nós te louvamos, Deus. Abençoe a cada irmão, a cada irmã, a nossa família, aqueles que não puderam estar conosco. Espírito de Deus, visita esse povo, sacode, levanta em nome de Jesus, ó Deus. Fica conosco, nós assim te oramos, agradecido, Pai, no poder do nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Olha para o teu irmão, fala assim: hoje não deu? Fala, hoje não deu? Hoje não deu? Mas amanhã vai dar. Fala assim, ó, no final dá tudo certo, Mateus. No final dá tudo certo, vai dar, já deu tudo certo em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a Igreja Batista Monte Carmelo, que Deus renove, dê força, dê graça, e é isso aí, é 100% positivo, amém? Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus Pai e a graça salvadora de Jesus Cristo nosso Senhor, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nós que aguardamos a Cristo nos ares, hoje e sempre. Todos digam amém. Agora vamos fazer o seguinte, faz favor, missionário, fica aqui na frente, por gentileza. Vamos estender nossas mãos para o missionário, amém? E vamos abençoá-lo com uma bênção sacerdotal, amém? Diga para ele: missionário Mateus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, amém? Quem pode aplaudir a Jesus? Amém. Deus abençoe, Barão. Amém. Deus é contigo. Amém. É isso aí, queridos.